Em 1979, ocorreu a Guerra no Afeganistão. Guerra é conhecida também como Vietnã Soviética. O Afeganistão é encontrado em uma área muito importante entre grandes países como Paquistão, Irã, China e União Soviética. Em 1978, ocorreu a Revolução Comunista apoiada pela União Soviética, que instaurou no governo o socialismo. Porém, muitas pessoas não gostaram da nova forma de governo e começaram a formar grupos de guerrilha para lutar contra o governo socialista. Para esses grupos, não era uma guerra apenas política, mas sim religiosa também, pois o governo socialista era ateu ou ateu cristão ortodoxo, ou seja, a Rússia. Esses grupos começaram a fazer estrago por todo o país, causando uma instabilidade no governo. Com isso, o governo começou a pedir ajuda à União Soviética. No início, eles deram apoio logístico, porém, quando viram que os grupos iam ganhar, enviaram soldados, dando início à Guerra Afegã-Soviética. Durante essa guerra, os soviéticos eram apoiados pela China e pela União Soviética. E os mujahidins, que eram os grupos contra o socialismo, eram apoiados pelos Estados Unidos, Paquistão, Reino Unido, Irã e entre outros. Desses países que apoiavam eles recebiam armamentos e suprimentos. Por isso, os mujahidins conseguiram segurar os soviéticos. Para os soviéticos era muito importante manter o Afeganistão socialista, já que em 1979 uma revolução islâmica aconteceu no Islã e se isso se espalhasse para o Afeganistão, se espalharia para outros lugares, onde havia muçulmanos e isso não seria bom para a União Soviética. A partir de 1985, os soviéticos viram que a guerra estava ficando cada vez mais difícil e começaram a ir com tudo, principalmente com ataques aéreos. Porém, em 1986, os Estados Unidos presenteou os mujahidins com uma arma FM-92 Stinger, que derrubava aviões facilmente. Com isso, gerou um prejuízo imenso aos soviéticos. Isso fez com que eles fossem saindo aos poucos até sair completamente da guerra. Após a guerra, os grupos de mujahidins começaram a lutar entre si. Uma das pessoas que estavam lutando era Osama Bin Laden, que em 2001 arquitetou um ataque contra os Estados Unidos. Você com certeza já ouviu falar sobre o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Esse dia marcou a história. Foi o dia que teve 4 ataques simultâneos nos Estados Unidos, com os aviões sequestrados. Os 2 aviões Boeing 767 que se chocaram nas Torres Gêmeas em Nova York. Um 757 foi jogado no prédio Pentágono, que é o principal centro militar dos Estados Unidos. E o outro 757, que caiu após os passageiros enfrentarem os terroristas. Ao todo, teve 2.996 mortos de 62 países, 6.000 feridos e um dano de bilhões de dólares. Esses eventos, que aconteceram há 18 anos atrás, chocaram o mundo e endureceram a política dos Estados Unidos. Então vamos entender os motivos dos ataques e suas consequências. Bom, a organização responsável pelo ataque se chama Al-Qaeda. Ela existe até hoje. Na época, ela era liderada por um dos 10 terroristas mais procurados pelo governo dos Estados Unidos. Em 7 de agosto de 1998, caminhões-bombas explodiram simultaneamente em 2 baixadas dos Estados Unidos, na África. Uma em Nairobi, Quênia, e a outra em Dar es Salaam, Tanzânia. A data destes ataques na África foram escolhidas por Bin Laden, por ser o aniversário de chegada de tropas dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Na Guerra do Golfo, em 1991, isso é muito importante para saber os motivos que a Al-Qaeda atacou os Estados Unidos.
Um dos motivos alegados pelos terroristas foi a presença de soldados em terras sauditas. A Arábia Saudita é um país guardião das duas cidades sagradas do Islã, Meca e Medina, tornando assim intolerável a presença de infiéis permanentemente no local. Outro motivo alegado pela Al-Qaeda foi a aliança entre os Estados Unidos e Israel, desde 1973. O Estado de Israel é visto como um principal inimigo dos fundamentalistas muçulmanos da região, causador que seria uma política de genocídio contra os palestinos, uma população árabe e muçulmanas. Os Estados Unidos são vistos por esses grupos por interventor em prol do seu próprio interesse e dequerimento das populações locais. O presidente George W. Bush, após os ataques, exigiu do governo do Afeganistão que expulsassem a Al-Qaeda do seu território e extraditassem Bin Laden para ser julgado. O Afeganistão era o esconderijo de Bin Laden e era governado por um grupo chamado Talibã. Eles também eram fundamentalistas de orientação sunita, aonde as mulheres usavam burcas. O Talibã entrou no governo em 1990, após expulsar os soviéticos do país, contando ironicamente com a ajuda dos Estados Unidos. É importante lembrar que o Talibã não é um grupo árabe, eles são de origem persa. O Talibã recusou e os Estados Unidos, junto com seus aliados britânicos, iniciaram uma operação militar no Afeganistão, em 7 de outubro de 2001, que dura até hoje e tem apoio da ONU. Após o início da Guerra do Afeganistão, George W. Bush criou o termo Eixo do Mal para se referir ao Irã, Iraque e a Coreia do Norte, países que ele afirmava que eram terroristas. Esse termo ajudou da forma a chamada Guerra do Terror. Por isso, Bush invadiu o Iraque em 2003 sem autorização da ONU. Em outubro de 2004, houve as eleições no Afeganistão, considerando o fim da primeira fase da guerra. O Talibã já tinha militarmente derrotado ainda, tendo controle de algumas regiões montanhosas e realizando guerrilhas. Porém, Bin Laden ainda não foi encontrado. Ele foi morto só em 2 de maio de 2011 por tropas especiais dos Estados Unidos, na cidade de Abbottabad, no Paquistão. 18 anos após os atentados, o mundo mudou bastante. E várias consequências diretas do dia 11 de setembro de 2001 ainda afetam a vida política. Por exemplo, recentemente os Estados Unidos aprovou uma lei que permite que os cidadãos do país podem processar a Arábia Saudita por danos relativos aos ataques. O Talibã ainda continua a lutar contra o governo afegão. A Al-Qaeda é liderada por Ayman al-Zawahiri, antigo aliado de Bin Laden. O mundo hoje ainda vê consequências daquela terça-feira do dia 11. Dia 11 de setembro incentivou o Patriot Act, uma lei que autoriza os Estados Unidos em vários termos de vigilância. Após esse ataque, protocolos de segurança ficaram mais rigorosos, a economia sofreu um choque, a onda de xenofobia se instaurou no mundo afora, que dura até nos dias de hoje. As relações internacionais mudaram muito. O prejuízo dentro dos Estados Unidos foi de 2 trilhões de dólares. E se for analisando também com a do Afeganistão e do Irã, ao todo dá um prejuízo de 5 trilhões de dólares. E essa guerra no Afeganistão, mesmo nos dias de hoje, ainda não teve fim. Os grupos Talibã e outros grupos de guerrilha ainda atacam o país. O Afeganistão está entre os países mais terroristas do mundo.